tortura, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Eu queria, já tinha adiantado algumas pautas, mas eu queria perguntar para a Henriette a seguinte questão. Eu escrevi um texto 2014, 2015 sobre um caso de Goiás de um preso que foi torturado pelos demais, né, presos. Um estuprador. Um estuprador. Eu não consegui, e até escrevi, e até disse, vocês não vão conseguir olhar até o final. Eu não consegui, eu fiquei assim, quase em prantos, e fiquei chocado. A minha pergunta à Henriette é, se eu não consigo ver até o final, por total espanto, como que alguém pode fazer? Ele era um estuprador e aí filmaram a agressão que estava disponibilizada, né? E é essa filmagem que tu estás dizendo que eu não consegui ver toda, conseguia... mas como é que alguém consegue fazer? Grava e faz. Grava? Faz, grava. Então, nós temos que pensar, do ponto de vista da psicanálise, um ingresso na cultura, um ingresso no simbólico, que a partir do momento desse ingresso vai operar em nós, determinando algumas condutas, né? Por toda uma tradição, né? Pelas figuras parentais que se fazem presentes e a própria ordem de um superego aí que vai dizer, não, isso não se faz, né? Então, assim, potencialmente, todos podemos ser animalescos, né? O zoon está aí, né? Mas é necessário alguma coisa mais do que o zoon. Tá? E aí nós podemos pensar na lógica, nós podemos pensar na política, nós podemos pensar no social, mas nós temos que pensar, sem dúvida alguma, no simbólico. E esse simbólico é o que impõe os limites da minha conduta. Tá? Então, há um simbólico, há uma cultura que opera em ti, que não opera nesse sujeito. Então, há o Drayton, uma questão que podemos invocar, o Wittgenstein, quer dizer, a linguagem pública é ela que tem esse condão de nos salvar de nossa linguagem privada, de repente, que é, digamos, uma barbárie interior do sujeito, que é constrangida, de novo a função do constrangimento, por uma linguagem pública, que na psicanálise podemos chamar de superego, enfim, cultura. Eu tenderia a concordar. Uma espécie de interdição intersubjetiva. Isso. Ainda que o sujeito ele tenda a provar ou fazer determinadas coisas, ele tem que se sentir constrangido pela convivência. Interdição intersubjetiva, constrangimento epistemológico. Ele tem que ter, não há como, porque se ele vai... Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Se alguém, por um desvio patológico, não sei de que ordem, ele acha que sozinho pode dar vazão a todas as suas pulsões, né? Ele tem que encontrar um elemento objetivo que faça com que ele não pense dessa forma. Tu perguntaste antes em que outras obras apareceria a questão da tortura. Em mais um outro conto do Caio Fernando Abreu, com o título Garopaba Mon Amour, aparece essa questão de novo. Apareceu um elemento aqui na nossa conversa antes, que é se o torturado tinha culpa ou não tinha culpa. Então, quando o torturado é supostamente culpado, há uma espécie de tendência, a inclinação a achar que se justifica. Mas para mostrar a absurdidade da tortura, é bom que peguemos um caso onde não se justifica. Flagrantemente não se justifica. Que o caso, aqui não aparece a culpa. Por isso que o Kafka não fala. E os últimos dias, um condenado contra a pena de morte também não se diz se o cara é culpado ou inocente. Isso não importa. Não importa, porque é uma questão de princípio. Então, esse é o elemento. Então, para mostrar a absurdidade da tortura, é bom que peguemos um caso em que não há culpa, vamos dizer assim. E aqui, o torturador diz o seguinte, no Garopaba Mon Amour, se me entregar direitinho o serviço, você está livre agora mesmo. Entregar o quê? Entregar quem? A pergunta. Os nomes, quero os nomes. Confessa. E
Aí, a cena da tortura. O agressor diz, conta. O agredido, não sei, tapa no ouvido direito. Conta, não sei, tapa no ouvido esquerdo. Conta, não sei, soco no estômago. Então, a agressão, para que a pessoa, ele queria obter um resultado. E aqui, claramente, não há possibilidade de entregar. Às vezes a pessoa até entrega alguma coisa que realmente, que não, na realidade não aconteceu. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa para se livrar do... Essa é a técnica da tortura, né? Não apenas fazer falar, né? Fazer falar de tudo, de qualquer coisa. Uma máquina, né? É interessante aquela expressão, né, do quebrar, né? Conseguir quebrar. A tortura pressupõe o conseguir quebrar o torturado, né? E o significado que é? O quebrar é deixar o sujeito nessa situação que nós temos aqui no Kafka, né? O quebrar é perder a condição, inclusive, pensando em Caniço, né? Em Caniço pensante, né? Do Pascal. É ser completamente destituído de subjetividade, de identidade. Isso é o quebrar, né? E veja como... É faltar, né? Quer dizer, quebrar, gebricht, né? Que é aquela questão, né? Que nada seja onde falte a palavra, onde quebra, né? Onde não funciona, né? E do outro lado, pensando, né, nessas gírias que são muito próprias e na questão da linguagem, enquanto que com relação ao prisioneiro é o cantar, né? Fulano vai cantar. Né? Aliás, tem um texto... Vai dizer tudo, vai... Tem um texto, eu e o André escrevemos um texto, quer dizer, eu sempre falo que eu escrevo sobre um monte de coisa, mas então, por coincidência, a gente escreve sobre essas coisas que acontecem no cotidiano. Eu faço uma crônica do cotidiano no Conjuro, por exemplo. E um procurador da República escreveu, o nome dele chama Manuel Pastana, alguma coisa assim, né? Porque eu dou o nome às pessoas, porque é público que eu escrevo. E, aliás, ele assinou, ele justificou a prisão preventiva lá de um réu, e disse assim, e ele escreveu textualmente que passarinho na gaiola canta melhor. Ele é um agente político do Estado que disse isso. É agora, isso há um ano e pouco. Assim. Exato. Aí talvez a gente... Que é a naturalização da coisa, né? Que tu falaste antes, né? Isso, a naturalização de uma cultura. E aí está a grande provocação que talvez a gente tenha a se colocar. De fato, e o Freud, pelo menos desde o Freud, se falar de psicanálise, né? Que a cultura nunca foi o avesso da barbárie, né? Nunca foi o avesso, ela sempre foi... A cultura internaliza a barbárie e, de alguma maneira, ela vai ter que lidar com ela. Não? E aí, provocando exatamente leituras mais agudas, como do Walter Benjamin, que vai dizer que não há nenhum tipo de monumento de cultura que não seja um monumento de barbárie. Portanto, essa é a grande... Como é que a gente sustenta essa ambiguidade o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que se confrontar com essas dimensões, né? Não apenas de uma falta de conhecimento, de um despreparo, mas de um sujeito que é um agente de Estado nesse sentido e vai lá e reproduz esse tipo de coisa. Claro que a cultura não pode ser... Cultura não pode ser o contrário, simplesmente, porque se anula. Por que nas Eumênidas, depois que as Eríneas perdem o julgamento e Orestes sai absolvido, a deusa Palatenas convence elas, no final, elas têm que ficar. Não adianta elas irem embora, fazer escândalo, se vingarem, porque também se precisa, é impossível sem elas. Mas aí, em certo sentido, tu tem a expressão de que se abdica de um direito vingativo, né, para um outro direito. Né? E, no entanto, o que nós temos? Né? Nós temos aí a patuleia toda exigindo sangue, né? As Eríneas que se mudaram para o Facebook e as Eríneas hoje estão todas no Facebook. Agora, e aí... Tem perfil, elas têm perfil no Facebook. E aí, Drayton, os gregos eram melhores porque se na Oresteia você conseguiu evitar a vingança e o direito tranca, hoje nós estamos exatamente discutindo o fracasso, porque quando a tortura entra, o direito fracassou. E isso é o que deveria doer
a própria discussão disso já devia doer na comunidade jurídica. Agora há uma questão aí que é a questão de quem se manifesta, quem tem voz, quem fala, e parece que essas pessoas que são as vozes a favor da tortura estão se fazendo ouvir, né? Esse discurso está sendo enunciado. E do outro lado, há uma espécie de silenciamento. O que o texto do Luiz Fernando Veríssimo vai trazer é justamente a dificuldade de falar a respeito, né? A dificuldade de contar, de dizer do trauma, a dificuldade, inclusive, de lembrar, né? E a dificuldade dos outros próximos que não querem ouvir aquela história de tortura. E que dizem assim, trata de superar isso. Isso é que nem remédio vencido, vira veneno. Né? Então, vai te envenenar com isso. Exato. Né? Então, aí nós temos que pensar nas vozes que estão presentes, se fazem presentes, e no silenciamento que se faz presente no nosso contexto. Né? Para ver assim, bom, quem é que está ganhando pontos com tudo isso. Exato, exato. Aí entra uma questão interessantíssima, que para mim parece, há uma combinação daquilo que a gente falava no primeiro bloco, de uma espécie de vamos chamar assim, uma razão vulgar, desse que a gente vê com uma razão mais ardilosa, né? Que é essa dimensão de formações de políticas de memória, de silenciamento. Isso, uma coisa não funciona sem a outra, né? Tu vai ter aqueles que a gente conversava aqui em off, vão ter aqueles sujeitos que literalmente perderam a vergonha, para não usar, perderam qualquer tipo de trava e vão lá e manifestam um tipo de ódio, uma tortura, de que uma mulher não merece ser estuprada, para usar o mesmo personagem que o Lênin fez referência. O mesmo personagem. A questão é a seguinte, não só não se sentem constrangidos em anunciar isso, como ganham votos com esse discurso. Exato, exato. Né? Claro, tem gente que... Sim. Né? Exato, a pergunta, a serviço de que estão esses sujeitos representante de uma certa razão vulgar, tem por trás uma certa razão ardilosa aí, que é que o Lênin fazia referência, um certo cinismo envolvido nesse... Aí é um nesse certo ardil, cinismo, né? porque a razão cínica é ao contrário o Sloterdijk, que diz, né, assim, o Marx dizia, sie wissen das nicht, aber sie tun es, né? Eles não sabem... Mas fazem. Perdoem, mas eles não sabem o que fazem. Eles não fazem. O Marx também. Aí eles invertem, né? Eles sabem o que fazem. Marx dizia, sie wissen das nicht, eles não sabem o que fazem. Tal. E Sloterdijk inverte assim, a razão cínica é, sie wissen das, ja, eles sabem sim. Essa é a razão cínica, e esse é o perigo. Sabe e continua fazendo. Esse é o Direito e Literatura vai para o próximo bloco e na sequência a gente continua discutindo tortura, falando mais agora sobre os desafios do tema na atualidade. Um instante só.